Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para dar sequência ao curso, né? Agora a gente chegou a esse formato onde nós vamos realmente continuar o curso de forma personalizada, cada professor com a sua respectiva turma. E eu vou retomar nossa conversa a partir dessas aulas 7 e 8. Em algumas turmas eu cheguei a começar essas aulas, em outras eu nem comecei. Você já tem a folhinha disponível no HD e essa mesma apresentação que eu vou usar agora, tá? Eu às vezes cometo alguns erros aqui, ainda estou me familiarizando com a tecnologia, mas acho que o resultado é bastante satisfatório, tá? Na aula de hoje, nós vamos retomar a conversa sobre a globalização que a gente havia iniciado antes da paralisação, e essa conversa que a gente tinha apenas começado tinha algumas orientações centrais, mas um dos motes que eu quis explorar é a ideia de que com a globalização a gente vê o surgimento de novos protagonistas. Protagonistas que sempre existiram, mas que não tinham realmente um papel central nas relações mundiais, mas que ganharam protagonismo perante a globalização, com um processo de diminuição de poder dos estados, não da sua eliminação, vou falar bastante sobre isso hoje, mas da sua relativização perante a entidades que ganham às vezes mais poder que os estados. E aí a gente ia começar a falar das empresas, que muitas vezes têm capacidade de atuação maior do que a do Estado, sobrepõe-se a ele. Nas aulas de atualidades também já comecei a falar sobre os organismos multilaterais, e depois nas aulas 9 e 10 a gente fala dos blocos econômicos, que são outro conjunto desses protagonistas. Então, em primeiro lugar, vamos recuperar a ideia de empresas transnacionais como empresas que têm capacidade de atuação global e que não podem ser confundidas com o que antigamente a gente chamava de empresas multinacionais. As empresas multinacionais normalmente eram definidas por ter o capital oriundo de mais do que um país. Então, você pega lá o caso de uma Shell. Durante muitos anos, a Shell foi uma parceria de empreendimento do governo britânico com o governo holandês, uma joint venture, né? Uma parceria. Ou como hoje é o grupo Latam, uma fusão da empresa LAM do Chile com a TAM brasileira. Isso são multinacionais, mas muito mais comum hoje não é a gente encontrar as transnacionais, né? Muito mais as desculpa, é a gente encontrar transnacionais responsáveis por justamente operar o que nós vamos chamar aí de uma nova DIT. Essa sigla é muito importante, você pode anotar aí, ela é bastante usada na teoria toda e nós vamos falar várias vezes, os exercícios vão falar várias vezes de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que é marcada por uma divisão tanto em termos geográficos quanto em termos de atividades, né? Se antigamente a gente tinha empresas que fabricavam num país e vendiam para o mundo inteiro, hoje a gente tem uma distinção que é muito mais clara. Normalmente as sedes das grandes empresas não fazem a mesma coisa do que as filiais e tampouco se localizam nas mesmas localidades, né? Nos mesmos países ou cidades. Então vamos demarcar a chamada empresa transnacional como aquela que tem sede ou matriz em um país considerado desenvolvido e as filiais estão espalhadas pelo mundo. As sedes ou matrizes que no passado também fabricavam, cada vez menos fabricam produtos. Então hoje nós não vamos mais definir uma sede de uma empresa pela sua capacidade de fabricação, mas pela sua capacidade de desenvolver atividades inteligentes ou informacionais. Atividades que hoje são o centro do processo de globalização. Então, é importante que você tenha claro que essas atividades informacionais são o núcleo do capitalismo atual. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação onde as sedes das empresas se concentram no que há de mais valioso. Em primeiro lugar, criar novos produtos. Segundo, administrar a empresa. Terceiro, concentrar o capital e os investimentos. E muito raramente fabricar alguma coisa. Quando alguma coisa é fabricada, são só os produtos de altíssimo valor e altíssima qualificação. Como a gente tem, por exemplo, ainda hoje um segmento da indústria relojoeira na Suíça, né? Então, você tem lá Tissot relógios, né? Relógios finíssimos, caríssimos, que ainda são feitos à mão
na Suíça. Mas isso é cada vez mais uma exceção. Vamos ver essas matrizes se especializando em atividades informacionais, enquanto produção de fato tende a migrar aqui para as filiais, onde ocorre a produção padronizada. E além dessa distinção entre o que a sede faz e a filial faz, há uma distinção geográfica, porque a maioria esmagadora das sedes continua ainda hoje concentrada em países considerados de elevada renda, principalmente os países da chamada tríade. A tríade, aquele triozinho de países ou de grupos econômicos formados após o término da Guerra Fria, a região dos Estados Unidos, a União Europeia e o bloco asiático, originalmente capitaneado pelo Japão e hoje cada vez mais pela China. Então, são países que vão concentrar atividades de inovação, de criação, de investimento, mas não vão efetivamente fabricar a maioria da produção, ou em muitos casos não vão fabricar nada. O caso que a gente explorou bastante em aula aí da Nike, que é uma empresa que há muito tempo, desde os anos 90, já não fabrica tênis nos Estados Unidos, e as suas filiais estão espalhadas pelo mundo justamente buscando produzir de forma padronizada em países pobres. E por que a produção será feita majoritariamente em países pobres? Primeiro, porque hoje existe uma possibilidade nova. Hoje a gente tem possibilidades de mobilidade que são inéditas se comparadas às que a gente tinha no passado. Antigamente, os meios de transporte e comunicação eram muito mais limitados do que a gente tem hoje. Hoje, com a difusão crescente aí de meios de comunicação ligados à internet, às telecomunicações, com os transportes aéreos, rodoviários cada vez mais rápidos, as empresas ganharam uma mobilidade imensa e elas passam a olhar o mundo como um grande tabuleiro de xadrez, como um grande tabuleiro de oportunidades. É como se elas pudessem descobrir no mundo inteiro aonde é mais vantajoso investir. Então, a gente diz que essas empresas passam a ter um mundo como possibilidades e, munidas de muita informação, vão conseguir ranquear localidades onde os seus investimentos serão mais rentáveis. Quer dizer, o que norteia essa política aí de investimento é a busca por lucro, ou seja, pela ampliação da mais-valia, que nós já havíamos discutido, né? Então, essas empresas vão fazer um grande relatório, vão fazer um grande estudo mesmo sobre quais são as localidades do globo onde os seus investimentos serão mais rentáveis, onde o seu retorno será maior, onde haverá menor custo de produção e, consequentemente, mais lucro ou maior mais-valia sendo gerada. Isso vai ser feito a partir da busca de vantagens competitivas, instalando-se em países onde possam aparecer vantagens competitivas. Essas vantagens, a gente já começou a abordá-las, né? Elas são vistas como uma tentativa dos países, inclusive, equiparem o seu território para se tornarem atrativos, para se tornarem convidativos ao grande capital. Dentro dessa perspectiva, discuti com vocês, ou em algumas turmas não cheguei a discutir ainda, mas quais são os principais atrativos que levam empresas a se instalarem em países ditos periféricos? O primeiro deles é a mão de obra barata. Mão de obra barata é fundamental. Quanto maior o custo do trabalho, menos lucrativo produzir nessa localidade. Portanto, mão de obra barata é algo muito importante, mas requer aqui algumas ressalvas. Primeiro, tomar cuidado de não conectar a ideia de mão de obra barata com população abundante. Não é porque um país é mais populoso que outro que ele que ele tem a mão de obra mais barata. Os Estados Unidos não têm mão de obra mais barata do que o Brasil, apesar de terem mais população. E também é preciso eliminar a ideia de que a mão de obra barata necessariamente é uma mão de obra pouco qualificada, já que nós temos um país como o caso da Índia, que é hoje um grande exportador de cérebros, ou seja, um exportador de mão de obra qualificada extremamente barata. Quer dizer, um indiano vai à Europa ou aos Estados Unidos ganhar um terço do que um engenheiro local ganharia. Para ele é um salário razoável, mas para os padrões locais é um salário bem baixo. Então, não existe uma correlação imediata ou direta entre mão de obra barata e número de habitantes, nem baixa qualificação.
o que realmente faz a mão de obra ficar barata, né? O que realmente leva a mão de obra a ser proporcionalmente ou consideravelmente barata é, em primeiro lugar, o custo de vida. Aquilo que chamava-se na sociologia de Marx de custo de reprodução da mão de obra. Para Marx, se a gente fornece uma renda inferior à maioria da população, inferior àquilo que ela precisa para se reproduzir como classe social, ela deixa de existir. Então é possível, é necessário que os salários, mesmo que sejam baixos, consigam cobrir o custo de reprodução mínimo da mão de obra. Por isso, quanto mais barato viver num país, mais barato produzir nesse país normalmente. Quer dizer, o salário em um país é diferente do salário do outro, mesmo que em termos nominais eles sejam valores próximos. Né? $1.000 no Brasil é muito diferente de $1.000 nos Estados Unidos, é muito diferente de $1.000 no Reino Unido. Depende muito, então, do poder de compra. Nesse quesito, países como a China, onde o Estado ainda provém uma parte considerável das necessidades básicas da população, são países onde se vive com muito pouco, portanto, a mão de obra pode ganhar menos sem necessariamente estar em condição de miséria absoluta, embora em alguns casos isso também aconteça. O segundo fator, claro, é o baixo nível de articulação sindical, porque os sindicatos têm na sua origem uma função muito precisa. Os sindicatos, eles são responsáveis por fazer a chamada luta econômica em nome dos trabalhadores, né? Ou seja, em nome dos direitos trabalhistas. Quer dizer, eles lutam, em tese, em tese o sindicato ele existe para que exista uma condição decente de trabalho, salários melhores, férias remuneradas. Portanto, em países onde o sindicalismo é forte, a gente tem sim uma atividade de pagamento de salário mais baixa mesmo, né? Ou de condições de trabalho mais precárias ou mais extensas. Desculpem aí as atrapalhadas com o software, tá, gente? Mas eu até recomendei em aula, nas poucas salas em que consegui entrar nesse conteúdo, o documentário que ganhou o Oscar, que é o Fábrica Americana, no Netflix, tá? Dica importante, vou anotar aqui para vocês. Fábrica Americana, Netflix. O Fábrica Americana é um documentário que mostra a tentativa de um grupo chinês reabrir uma montadora nos Estados Unidos. E a primeira coisa que acontece já logo que a fábrica abre e começa a operar são os americanos se organizando e já fundando um sindicato, já querendo melhorar condições de trabalho e remuneração. E os chineses veem aquilo com um estranhamento enorme. De fato, onde há sindicalismo, os trabalhadores trabalham menos, trabalham em condição mais segura, ganham mais, só que isso, obviamente, incide em produtos mais caros. Então, no mundo que é conectado em escala global, se torna muito difícil para o sindicato conseguir travar essa luta econômica sem ter como conter uma possível mobilidade da empresa. Quer dizer, se os sindicatos conseguem arrancar muitos direitos, torna-se menos interessante e empresas tendem a deixar o país. É por isso que muitas empresas saíram dos Estados Unidos, saíram da Europa, saíram do Japão. E diretamente ligada a essa ideia de sindicalismo, claro, está a escassez de direitos e fiscalização trabalhista. Países onde eu não tenho que pagar garantia, FGTS, férias, 13º, ou eu não preciso dar condições decentes de trabalho, o custo de produzir é muito mais baixo. Então, todos esses fatores explicam por que a mão de obra é barata e não simplesmente a ideia de que tem muita ou é qualificada, coisas desse tipo, né? Outro fator importante que será atrativo de mão de obra será justamente a ideia de leis ambientais que sejam permissivas. A China está mudando essa política, mas durante muito tempo usou isso como uma estratégia para atrair empresas, quer dizer, ser um país que aceita empresas poluidoras, contaminantes ou que agridem o meio ambiente foi um fator de atração. Agora a China vem controlando isso.
Mas há países que adotam essa mesma estratégia. Temos o caso de Bangladesh, que é um país que hoje se especializou em desmonte de navios. Depois que um navio já circulou por muito tempo, ele tem que ser desmontado. É uma atividade altamente poluente e também perigosa aos trabalhadores, mas se tornou uma forma de Bangladesh atrair investimentos. Bangladesh, que é um país muito populoso e também muito pobre. No caso de outros países, como o Brasil, até existe uma legislação ambiental bastante evoluída, bastante avançada. A nossa é uma das mais avançadas, mas existe um problema de fiscalização frágil, um número muito pequeno de fiscais para uma quantidade enorme de empresas, e muitas vezes eles não conseguem dar conta de realmente cobrir todas as obrigações. Depois nós temos o fator incentivos fiscais. Muitas cidades, estados e até países, para atrair empresas, simplesmente isentam de cobrança de impostos estas mesmas, né, as suas fábricas. Então, há casos de empresas que ganham terreno de graça, há casos de empresas que não vão pagar água e luz, há casos de empresas que não vão pagar nenhum tipo de imposto, sob pena de geração de emprego. Então, as empresas também usam isso como uma espécie de uma jogada para fazer com que um país dispute com o outro, uma cidade com a outra, fazer uma espécie de um leilão mesmo, né? Que é chamado hoje em termos oficiais de guerra fiscal, e Milton Santos costumava chamar de guerra dos lugares. É a ideia então de estados e cidades competindo para ver quem atrai realmente investimentos. Depois nós temos matéria-prima e mercado consumidor, que hoje são menos importantes. No passado era muito importante para uma empresa estar ou perto da matéria-prima ou do mercado, dependendo do segmento de atuação. Hoje não, já que existe aquilo que nós chamamos de um mercado global, quer dizer, eu produzo em qualquer lugar do mundo e vendo para o mundo inteiro, mas com isso surge uma nova exigência, um novo imperativo, que é o país ter uma logística eficiente, quer dizer, ter um sistema de transporte. Isso se torna mais do que um fator importante, se torna um pré-requisito. Você talvez tenha muita mão de obra barata no interior da Amazônia, mas enquanto não houver uma rodovia ligando o interior da Amazônia, por exemplo, ou o interior do Saara, você não vai ter grandes investimentos nesta região. Daí alguns estudiosos da economia política dizerem que em muitas situações a circulação precede a produção, ou seja, não adianta eu querer produzir se eu não tenho como transportar. Um pouco aquilo que vocês, se não estudaram, vão estudar ainda na parte de geografia do Brasil, quando a gente fala lá do chamado complexo do Urucum, no Mato Grosso do Sul, que é a maior jazida de manganês do mundo, mas quase não é explorada por falta de infraestrutura, né? Então não adianta você ter o recurso, mas não poder acessá-lo. Bom, aqui nós temos alguns dados para vocês entenderem melhor o que são essas questões comparativas que eu acabei de expor. Aqui você tem um dado já um pouco desatualizado, mas dá para a gente ter uma ideia de qual é um salário mínimo em alguns países e quanto é esse salário em dólares, né? Você vê que está bastante desatualizado, porque pelo dólar atual, o nosso salário, que hoje beira R$1.000, né, hoje é um pouquinho mais de R$1.000, ele passaria de R$1.500, e não é o que acontece, né? Então, pegando aqui só a título de comparação, quer dizer, se eu vou fabricar um produto nos Estados Unidos, por hora não, né? Por período eu vou pagar aí, por uma jornada de trabalho o equivalente a $1.160, fazendo a mesma coisa e o mesmo tempo no Brasil, $330, no México $117. Infelizmente nós não temos a China aqui nesse ranking, mas seria muito mais barato. Você vê Taiwan, que é próximo à China, já tem um patamar relativamente barato, e os outros países são ainda mais baratos. Então, isso aqui é um fator fundamental para um país que se pretenda a receber investimentos. Aqui nós temos um mapa interessante que mostra como existe uma desigualdade no mundo da economia transnacional globalizada. Apesar da produção e do consumo serem mundiais, eles não se dão de forma igualitária e democrática, né? Então a gente sempre tem que lembrar, e as provas cobram muito isso, a ideia de que
a globalização ela vem acentuada, ela vem acompanhada, aliás, do aumento da desigualdade social e também territorial. Então vejam esses dados aqui, né? Você tem nos Estados Unidos e Canadá só 1% dos trabalhadores industriais do mundo atualmente, mas aqui estão 47% das vendas. Quer dizer, o consumo aqui é gigante, mas a produção é mínima. A Europa tem um percentual menor de participação nas vendas, mas no trabalho ainda menor. E o oposto nós vamos ver quando a gente pega os chamados países emergentes, onde é produzida a maior parte da produção mundial, onde estão a maioria dos trabalhadores do mundo, mas ao mesmo tempo onde estão pequenas parcelas das vendas. Então existe uma distribuição desigual entre o capital e o trabalho. Isto aqui nada mais é que uma grande reprodução daquela ideia que eu havia colocado anteriormente aí da desigualdade, da divisão internacional do trabalho, né? Vocês notem aqui a diferença que nós temos entre os países emergentes e os países ditos desenvolvidos. Quer dizer, aqui nós temos atividades informacionais, design, administração, pouquinha gente trabalhando. E aqui nós temos a produção. Aqui nós temos a produção, aqui nós temos a produção e um intercâmbio crescentemente desigual. Porque essas atividades que a gente desenvolve aqui são muito mais rentáveis do que as atividades desenvolvidas aqui ou aqui. Então, quer dizer, o capital tende a se concentrar mais do que nunca nos países ditos desenvolvidos e o trabalho repetitivo, de menor renda, fica confinado a países periféricos. Esta é a tal da nova divisão internacional do trabalho. São frequentes imagens como essas aqui, nas suas provas elas vão aparecer com uma frequência enorme. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Que são confecções onde grandes marcas produzem seus produtos, muitas vezes com trabalho em condição raramente escrava, mas em alguns casos até escrava, ou em condição bastante precária, sem segurança, com presença de crianças, né, na linha de montagem, sem nenhum tipo de uniforme ou equipamento. Tudo isso, obviamente, contribui para produtos mais baratos, lucro maior das empresas, mas uma superexploração do trabalho. Quer dizer, a mais-valia, aquela parcela do trabalhador, do trabalho, aliás, gerado pelo trabalhador que não é pago, ela é maior aqui do que ela seria nos Estados Unidos. Obviamente, muita gente, inclusive em países desenvolvidos, vem manifestando ou protestando contra isso, né? E vem buscando aí formas de consumo menos agressivo e mais consciente. Temos campanhas como essa aqui que falam sobre a ideia de que há tanto uma escravidão de quem consome quanto a escravidão de quem produz, ou mesmo essa aqui que transforma o Nike aqui numa forma direta de opressão. É claro que o Nike se tornou um símbolo disso, a Zara e outras empresas, mas milhares de empresas têm a mesma estratégia. Às vezes o trabalho está em condição precária, às vezes nem tanto, mas sempre buscando produzir de forma mais econômica. E aqui vocês têm um comparativo muito interessante, inclusive se a gente lembrar que às vésperas da eleição de 2016, Donald Trump várias vezes prometeu nos Estados Unidos tomar medidas contra a China e trazer de volta as empresas para o território americano. O que na prática o próprio Trump sabe que é impossível, porque quando eu vou lá e produzo uma camiseta em Bangladesh, ela vai me custar $3,70. Se a mesma camiseta for produzida a mesma camisa, aliás, for produzida nos Estados Unidos, vai custar $13. Então não é uma opção ideológica migrar para a China, como algumas vezes se tem dito aí na parte do governo americano. Não é um plano da China roubar empresas simplesmente, mas as próprias empresas americanas, desde os anos 70, começaram a fazer cálculos e perceber que fabricar em outros países pode gerar produtos muito mais baratos e competitivos do que fabricar no próprio território americano. E o principal ponto para isso, vocês podem ver que é, novamente, a questão do trabalho, porque os custos de lavanderia são maiores nos Estados Unidos, os de materiais também, mas o custo que mais se destaca de longe são os custos trabalhistas, né? Quer dizer, o custo trabalhista de fazer uma camiseta nos Estados Unidos é
dezenas de vezes maior do que o custo de fazê-la em Bangladesh. Então, é isso que leva a essa situação que é muitas vezes voltada à obtenção de lucro, sem que a gente enxergue lá na outra ponta, nós ditos consumidores, o que está por detrás do trabalho. Aquilo que Marx chamou de fetiche da mercadoria, né? A ideia de que a mercadoria aparece como algo pronto que mascara as relações de trabalho que estão por detrás dela. Essa imagem aqui, ela mostra um prédio em Bangladesh que desabou após um incêndio. Esse prédio, que tinha mais de 5 andares construídos irregularmente, abrigava várias confecções internacionais, como a Nike, como a Zara, e as pessoas trabalhavam em condição completamente precária. Vocês imaginam fazer andares não declarados, irregulares, né? Você sair fazendo realmente puxadinhos para poder abrigar mais e mais gente, e isso terminou numa tragédia com mais de 300 mortos. Bom, dito tudo isso sobre a atuação das empresas transnacionais, a gente vai fechar essa aula fazendo uma reflexão muito importante que o professor Milton Santos nos deixou, né? O nosso grande herói da geografia humana brasileira. Se lá na parte UEFA do Brasil só se fala em Aziz Absaber, nós falamos o tempo todo do grande professor Milton Santos, que nos dizia que a globalização é, na verdade, um processo de 3 realidades simultâneas, ou, na verdade, ele diz que são 3 globalizações, sendo mais preciso. Ele vai dizer que a globalização existe, em primeiro lugar, como uma fábula, que ela é vendida como uma propaganda, como um discurso, como um mito de algo extremamente positivo. Então, junto à ideia de globalização, vem ideias como liberdade total, integração entre os povos, riqueza para todos, fim dos conflitos. Tudo isso vai se mostrar um conjunto muito grande de mitos, no sentido não de contemporâneo, nem no sentido original dos mitos, mas no sentido de que não correspondem exatamente à realidade, né? O significado de mito, ele suscita uma longa discussão que vem desde a Grécia, mas hoje a gente quer dizer, no sentido aqui, a fábula, a globalização como um conto da carochinha que não se concretiza, porque, na verdade, a globalização tem uma realidade que, para Milton Santos, é uma realidade ainda hoje extremamente perversa. Para Milton Santos, a globalização, do jeito que ela é estruturada, ela não está gerando melhorias ou progressos gerais para a maioria da sociedade. Ela está gerando mais desigualdade, mais exclusão social, ela tem acirrado conflitos e ela tem feito com que a maior parte da população obedeça cada vez mais orientações e imposições que escapam ao seu controle, né? Que é aquilo que o Milton Santos vai chamar de um globalitarismo. Quer dizer, uma globalização imposta de fora para dentro, onde nós temos a fusão da ideia do global com a ideia do autoritarismo, ou melhor ainda, do totalitarismo. Quer dizer, uma globalização que não admite outros caminhos e impõe, a partir do exterior, as condutas sociais, econômicas e políticas, principalmente que devem ser adotadas por países emergentes. Então, eu vou terminar essa aula comparando o discurso da globalização, a fábula, com o que é a sua realidade, seguindo a orientação do professor Milton Santos. E vamos terminar lembrando o seguinte, que isso não quer dizer que Milton Santos seja, de alguma forma, um inimigo da globalização, como, por exemplo, foram os ludistas ao defenderem lá na Revolução Industrial a destruição das máquinas. Para Milton Santos, a globalização em si pode ser algo muito positivo se ela for colocada a serviço das necessidades humanas. Então, para Milton Santos, não se trata de adotar a estratégia de Donald Trump, se fechar ao mundo globalizado, embora até agora Trump tenha muito mais prometido do que cumprido essa ideia, mas sim buscar uma globalização que realmente integre o mundo, que realmente permita às pessoas do mundo todo viverem melhores, compartilhar ideias, compartilhar pensamentos, né? Quer dizer, a ideia que ficou sintetizada aqui com a afirmação de que um outro mundo é possível, que se tornou o símbolo desta reunião paralela, né?
que ocorre anualmente em oposição ao Fórum de Davos. O Fórum de Davos é onde ocorre na Suíça todos os anos a reunião das economias mais ricas do mundo. O Fórum Econômico, o Fórum Social Mundial, desculpem, ele é um contraponto com o foco justamente na sociedade. Nesse fórum nós vamos ver a participação de vários organismos sociais, organizações não governamentais, partidos políticos, movimentos indígenas, camponeses, quilombolas, reivindicando uma globalização que não seja exclusivamente benéfica a um punhadinho de pessoas, mas que atenda aos interesses, às necessidades da maioria da população. Então vamos desvendar aí algumas das fábulas à luz da realidade, conforme nos sugeriu o professor Milton Santos. Coloco aqui a imagem de Davos, cidade riquíssima na Suíça, onde é feito uma grande operação militar todos os anos para impedir que o Fórum Econômico Mundial seja prejudicado por manifestações. Nós tivemos algumas ocasiões de protestos muito grandes, atrapalhando cúpulas econômicas, né? Então, em paralelo, ocorre essa programação do Fórum Social Mundial. O Brasil, já em Porto Alegre, teve algumas das edições, algumas com mais de 50 mil participantes, e sempre com essa ideia de que não devemos ser contra a globalização, mas sim colocá-la a serviço da humanidade. Aquela ideia de outro mundo é possível. Então, diante dos mitos ou fábulas da globalização, a primeira fábula, chamada de fábula da aldeia global, a ideia de que no mundo globalizado a informação está acessível a todos. Então, hoje, pela internet, todos têm acesso à informação. Isso parece ser verdade para a realidade de alguns de nós, no nosso caso realmente a internet permite que a gente tenha acesso a toda a informação do mundo, mas devemos lembrar que isso, para a maioria da população mundial, ainda não é uma realidade. Primeiro, porque esta globalização ela é seletiva, ela atinge o mundo de forma desigual. Então, nem todas as pessoas têm acesso à internet. Quem tem acesso à internet nem sempre tem acesso pleno. E, finalmente, ainda hoje, apesar de você ter informação na internet, pouca gente produz informação de qualidade, a informação crível, a informação, desculpem, digna de ser realmente respeitada e seguida, ela é produzida por poucos, por um conjunto pequeno de empresas, de jornais, de revistas. Então a informação ainda é fortemente concentrada na mão de grupos econômicos, né? Na mão de grupos econômicos. E, em paralelo, existe uma tentativa de tirar essa informação do monopólio desses grupos, mas ela sofre uma ameaça enorme hoje, que são justamente as fake news. Porque é cada vez mais difícil de distinguir exatamente o que é uma ameaça concreta e o que é realmente uma informação fabricada, né? Estamos vivendo isso agora na questão do coronavírus, onde informações descabidas circulam o tempo todo sobre o vírus. E esta semana a Folha de São Paulo publica uma reportagem onde a maioria das pessoas diz que a informação mais confiável continua vindo da televisão e dos jornais. E isso é verdade, né? São empresas que tentam fazer um trabalho sério de jornalismo, mas mesmo fazendo um trabalho sério, obviamente, o fazem sob um ponto de vista bastante particular. Então, nós não temos uma informação democratizada, como pressupõe essa primeira ideia fabulosa, né? A outra fábula é de que na globalização as fronteiras vão ser derrubadas e as pessoas vão poder circular livremente, o comércio vai acontecer livremente. E vamos ver que isso também é um grande absurdo, porque hoje o mundo tem mais barreiras migratórias do que nunca, e essas barreiras se tornaram amplamente seletivas. Se você é um europeu com passaporte e quer entrar nos Estados Unidos, o mundo é realmente um mundo sem fronteiras para você, né? Você entra nos Estados Unidos sem nem precisar de visto. Já ao contrário, se você é um mexicano, as barreiras serão cada vez mais rígidas. Ou nós brasileiros, que
Esse ano houve o recorde de brasileiros detidos tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Então, isso mostra que existe uma mobilidade livre para todos, não, para pouquíssimas pessoas, né? Essa mobilidade livre, na verdade, ela está muito mais ligada aos grandes detentores de capital, a um pequeno punhado de pessoas na sociedade, do que a grande massa que continua sujeita a esse caráter seletivo das fronteiras, né? Outro mito foi o do bem-estar generalizado, muito associado à ideia de neoliberalismo, né? Porque o pressuposto básico do neoliberalismo é a ideia de que o mercado é mais eficiente em desenvolver recursos do que a economia. Então, desculpem, o Estado. Então, a ideia de que se eu tirar o Estado, as empresas em concorrência vão melhorar a qualidade dos produtos, vão fabricar produtos cada vez melhores e todo mundo vai ganhar. Haverá um progresso geral como regra. Embora tenha havido um aumento da riqueza mundial com a globalização, isso não se deu com a correspondente generalização do sentimento de prosperidade. A globalização, na verdade, vai se mostrar um processo de aumento da desigualdade, aprofundando o fosso pré-existente entre ricos e pobres, né? Um fosso que há muito tempo já é perceptível, mas que agora atinge proporções inéditas. Então, depois nós vamos falar disso especificamente, mas há evidências muito claras de que isso não passou de uma promessa furada. Outra promessa muito comum associada à globalização, a ideia de que a globalização homogeneizou o mundo, transformou o mundo numa única cultura padronizada global, que é também mentirosa. Embora existam vetores globais, eu mostrei aí a imagem do Psy, o coreano que compôs lá o Gangnam Style, tornou uma figura, um ícone cultural do mundo. Mesmo assim, as culturas locais frequentemente entram em atrito com a cultura internacional. Recentemente foi publicada também pela Folha de São Paulo uma pesquisa sobre tipos de música mais ouvidas em cada país. É interessante a gente ver o peso que tem a língua na consolidação da cultura nacional. Você pega a França, as músicas mais ouvidas são músicas francesas, rap francês. As músicas mais ouvidas na Coreia são os K-pops. No Japão, J-pops. No Brasil, sertanejo. Então, nós temos ainda um apelo cultural muito forte. Quer dizer, nós não substituímos completamente a cultura exterior pela nossa. No máximo, nós temos um choque ou uma fusão entre a cultura internacional com a local, produzindo uma coisa nova, como, por exemplo, é o sertanejo. O sertanejo brasileiro de hoje já não é mais a moda de viola tradicional, ele incorpora cada vez mais ritmos do exterior, música eletrônica, música caribenha. Então, essa é muito mais a cara do mundo, não um mundo com uma cultura única, mas um mundo onde vetores de uma globalização universal ganham características peculiares em cada um dos países em que se instalam. Depois nós temos o mito do fim da história. Logo que acabou a Guerra Fria, se acreditou nisso, que não haveriam mais grandes conflitos e que as disputas comerciais iam ser o fator principal a reger as relações entre os países, né? Quer dizer, o fim dos conflitos, que até agora não se concretizou. Pelo contrário, a gente tem visto aí um crescimento muito expressivo de antigas questões conflituosas que estavam sepultadas pela Guerra Fria. Quando havia um levante basco na Espanha, a gente achava que era coisa de comunista lá na Guerra Fria. Agora a gente sabe que existe um movimento separatista, ou quando ocorrem agressões xenofóbicas, como as que estão sofrendo os muçulmanos na Índia, ou o crescente sentimento de nacionalismo que tem feito o país se fecharem em suas fronteiras, e ainda o fundamentalismo, né? A expressão extrema do fundamentalismo, por exemplo, religioso, né? Que é um discurso fortemente ressentido, o discurso do fundamentalismo islâmico, por exemplo. O Ocidente é pecaminoso, o Ocidente é terrível. Por quê? Porque eu não tenho acesso ao Ocidente, eu não tenho acesso aos produtos, às mercadorias, à liberdade que o Ocidente vende, então eu me posiciono de forma refratária. Tudo isso vai acirrar um dilema que eu já havia comentado em outras aulas
levantado aqui pelo grande sociólogo Zygmunt Bauman, que diz que a globalização tem como seu maior desafio equacionar duas questões contraditórias, liberdade e segurança. Então, ele diz que quanto mais segurança a gente tiver, mais fronteira, mais controle, menos segurança, menos liberdade teremos. Ou ao contrário, se a gente realmente quiser se integrar, se conectar, nós temos que abrir mão de controlar fronteiras, de fazer protecionismo, de abrir e permitir uma abertura migratória, cultural, econômica, comercial, só que isso vai sacrificar também a segurança. E nos últimos 20 anos o mundo vinha caminhando no sentido muito mais da liberdade, mas parece que agora estamos caminhando como nunca no sentido aí da busca por segurança, né? Busca por reafirmação de fronteiras, construção de muro, essas e outras ideias. E finalmente nós temos o mito do fim do Estado, que é a ideia de que os estados iam perder poder na globalização até se tornar insignificantes. Tomem muito cuidado com isso. Quando encontrarem numa prova uma afirmativa que diz que o Estado sumiu, perdeu importância, não desempenha mais função, ela certamente está errada. Podemos sim falar em uma redução relativa de poder do Estado, mas não num desaparecimento do mesmo. Os Estados continuam tendo um papel fundamental para manter o protagonismo militar, político e jurídico, ainda fazem guerra, ainda fazem protecionismo, ainda erguem muros. Então não podemos confundir redução do papel do Estado com a sua supressão, com a sua eliminação. Para fechar, então, aqui alguns exemplos do que eu vinha apresentando até então. Aqui nós temos o custo médio de possuir um iPhone em relação ao salário da população, em relação ao ganho, a renda per capita média da população de país por país, né? Quer dizer, esse gráfico está nos mostrando que para manter um smartphone, um habitante de Singapura consome em média 0,19% da sua renda, um americano 0,8%, um brasileiro 2% e um congolês quase 50% da renda média do país, né? Da renda média por habitante do país. É claro que isso é uma estatística, né? Nem todo mundo ganha a renda média, há pessoas que ganham muito e não gastam tudo isso, mas se todo mundo ganhasse exatamente igual, né? O que obviamente não acontece, é uma abstração, a gente teria essa parcela do ganho sendo consumida para se manter conectado via smartphone com o mundo, né? Então você vê que para um congolês ou um haitiano é muito mais difícil estar conectado no mundo do que é para um britânico, um chinês, um habitante de Singapura. Este é o famoso Muro de Tijuana, ele já existe em vários trechos da fronteira México-Estados Unidos e está sendo ampliado por Donald Trump, que em uma das suas conversas chegou inclusive a afirmar que tinha desejo de construir uma espécie de um fosso com jacarés e cobras para impedir a vinda de imigrantes. Então temos aí uma postura curiosa de um país que foi, desde o começo da globalização, o grande incentivador da abertura econômica, política, migratória, endurecendo suas fronteiras, adotando um discurso completamente contraditório. Aqui o caso que eu mencionei há pouco, são muçulmanos fazendo um enorme protesto na Índia, onde o governo indiano atualmente não admite a existência de outros grupos religiosos que não sejam os hinduístas. Isso fez com que os muçulmanos se tornassem a maior minoria religiosa do mundo. São 120 milhões de muçulmanos vivendo na Índia e hoje o governo indiano não os considera indianos. Quer dizer, eles moram em favelas onde não há serviços básicos, onde não há assistência social, onde não há infraestrutura. Então os conflitos não param de se proliferar num país como esse, negando aquela ideia de um fim da história. E esses são exemplos bem claros de como a cultura local muitas vezes reage à cultura global e até impede o avanço de uma cultura, mesmo que ela seja consolidada em nível internacional. A empresa Pepsi trouxe para o Brasil há uns 20 anos atrás esse café com leite gelado, para ser tomado gelado, e apesar de ter feito um monte de propaganda, um enorme investimento em publicidade, essa bebida fracassou. O brasileiro associa café a uma bebida quente, então não deu certo.
embora hoje estejam surgindo algumas bebidas semelhantes. E este caso é ainda mais gritante, porque a Cherry Coke é uma Coca-Cola com gosto, com aroma de cereja, que é sucesso de venda nos Estados Unidos há muito tempo, que ela começou a ser vendida aqui em alguns anos, na década de 90, apoiada por uma imensa máquina de propaganda da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa extremamente eficiente nisso, mas o brasileiro rejeitou porque associa o sabor de cereja a xarope contra a tosse, a remédio. Então, não adianta o que você fizer em termos de propaganda, o brasileiro tem essa conexão afetiva e acabou rejeitando esse produto que é um ícone americano. Bom, depois temos aqui algumas questões que mais à frente eu vou discutir com vocês. A gente vai ter espaço aí para as resoluções, mas sobre a aula de hoje era isso que eu tinha para falar e nós vamos, na sequência, então, ter um espaço para trocar alguma ideia específica, tirar algumas dúvidas. Muito obrigado, gente.